Talvez esse não seja o vídeo mais legal que você vai ver hoje. E tudo bem, porque é sobre isso que a gente vai falar. O livro de hoje é um clássico da distopia. Fahrenheit 451. O Ray Bradbury escreveu essa obra quando ele era jovem ainda. Diz ele que escreveu essa obra em poucos dias. É um escritor americano e dizem que ele inaugurou aquilo que a gente chama de distopia na ficção científica. A gente fala de distopia quando a gente narra situações em que é um mundo imaginário, em que o Estado, na verdade, detém todo o poder sobre uma comunidade. É como se o mundo tivesse acabado e a gente tivesse que viver sob a opressão de um Estado forte. As pessoas gostam muito desse livro aqui porque ele tem muitos diálogos com a nossa contemporaneidade, com o nosso momento atual. Então, no Fahrenheit 451, a gente se depara com uma sociedade do futuro em que os livros são tidos como armas perigosas porque eles trazem o conhecimento. Entendeu a relação, né? Então a gente vai acompanhar a história do Guy Montag. Ele é o protagonista dessa narrativa. E aí eu queria explicar um pouco sobre o que é ser um protagonista. Para a gente ter uma narrativa, a gente precisa de pelo menos 3 elementos. A gente precisa de um narrador, ou seja, alguém que conta essa história. A gente precisa de uma ação, ou seja, alguma coisa tem que acontecer. E a gente precisa de personagens, ou seja, alguém tem que fazer essas coisas acontecerem. Quando a gente está falando de um protagonista, a gente está tratando de um personagem que é principal. No caso desse livro, o Guy Montag é a personagem mais importante e é aquela personagem que a gente vai acompanhar durante toda a narrativa. A gente sabe tudo o que ele está pensando e tudo o que acontece com ele. Eu queria falar sobre protagonismo porque essa é uma palavra que está sendo muito utilizada. Na verdade, a gente está tratando de saber quem é que está fazendo as ações no mundo de hoje. Quando a gente pensa em protagonistas, a gente está pensando em personagens principais que movimentam hoje a nossa contemporaneidade. Então guarda essa informação aí enquanto eu conto a história do Guy Montag e depois a gente volta a falar sobre isso. O nosso protagonista em Fahrenheit 451 é um bombeiro e, diferentemente do que acontecia antigamente, esse bombeiro ele é responsável por incinerar, por queimar todos os livros que as pessoas ainda têm. Bom, a narrativa começa a se desenrolar quando o Guy Montag passa a se questionar a respeito dessa função que ele tem. Ele primeiro encontra uma menina e com essa menina ele tem uma conversa, coisa que não era muito comum nesse lugar onde eles vivem. Depois ele vai até uma casa em que uma mulher decide morrer junto com os livros, morrer queimada junto com os livros. E essas coisas vão fazendo com que o Guy Montag comece a se questionar. Quando ele se questiona, ele começa também a fazer determinadas ações que fogem um pouco do padrão dessa sociedade. E são essas as ações que vão desencadear outras ações na narrativa. É óbvio que a gente está trabalhando também com uma situação de metáforas, né? Para quem não lembra, eu falei sobre isso no livro do Ivan Illich. Os livros aqui, eles estão representando a cultura, a intelectualidade, a inteligência, eles representam, na verdade, o conhecimento. Assim como as conversas que ele tem com essa adolescente estão representando também o diálogo, o ócio, a troca, a construção de saberes por meio de troca de ideias. A narrativa então é isso, a gente vai acompanhar esse percurso de transformação e de descobertas do Guy Montag nesse mundo distópico. Ele é de uma leitura muito fácil, ele não é muito longo, dá para ler praticamente em um dia. E aí você pode me perguntar, é um livro bom? É um livro bom. É um livro incrível? Eu não achei um livro incrível. Não quer dizer necessariamente que eu perdi meu tempo, porque eu acho que tem coisas que precisam ser feitas. E é esse o momento de reflexão que eu quero fazer hoje. Acho que a gente podia falar sobre tropeço. Se a gente ainda continuar pensando nesse conceito de metáfora, o tropeço ele pode ser uma metáfora para várias coisas.
Vamos tentar considerar que a gente está tentando fazer uma caminhada e que no meio dessa caminhada a gente tropeça. O tropeço é aquele obstáculo não previsto, é aquele erro, é aquele deslize, é aquela dificuldade que acontece no meio do caminho. Também é para mostrar pra gente que nem tudo tem que estar sempre 100% incrível e 100% perfeito. O que eu quero dizer aqui é que a gente podia tentar se acostumar com um lugar de deslize, com um lugar de incoerência. Tentar se acostumar com aquilo que é mediano e não achar que tudo que a gente faz tem que ser uma coisa ou outra, mas que a gente pode começar a trabalhar nesse lugar meio cinzento. Porque hoje a gente vive situações de polaridade, situações de cancelamento. Aquilo que nos é mediano é também o que nos ajuda a compreender melhor o mundo. Porque se eu sei que é mediano, é porque eu tenho outros elementos para comparação. Isso tudo para dizer que o livro Fahrenheit 451 pode ser incrível para muitas pessoas, mas para mim não foi um livro inacreditável. E tudo bem. Essa leitura que eu fiz contribuiu para a minha formação, para a construção do meu repertório. E é essa construção de repertório, essa construção de conhecimento que nos dá estofo, o que faz com que a gente tenha mais conhecimento de mundo, o que faz com que a gente tenha mais empatia e entenda outros lados e outras maneiras de viver, de desejar, de querer. A partir disso também é que a gente descobre aquilo que a gente deseja, aquilo que faz sentido pra gente. A minha mensagem é bem simples, é a gente tentar começar a olhar com mais carinho para aquilo que não é sensacional, mas para aquilo que é o mediano, para aquilo que é um tropeço dentro da nossa narrativa. E aí eu queria voltar a resgatar a questão do protagonismo, porque os protagonistas das nossas vidas somos nós mesmos. Então, se a gente vai construir uma narrativa da nossa vida, a gente tem que narrar também quais são esses nossos tropeços, quais são essas zonas cinzentas, essas zonas que estão medianas, que não são necessariamente zonas incríveis, porque nem todos os dias da sua vida vão ser incríveis, nem todas as suas leituras vão ser incríveis. Quando você vira o protagonista da sua vida, você tem que narrar também aquilo que é mais ou menos. Bom, então se você achou esse vídeo mais ou menos, que bom. Se você achou esse vídeo incrível, que bom também. Se você achou esse vídeo meio chato, paciência. Então, obrigada a você que aguentou assistir de novo até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo de luz!